Pessoal, cada vez mais a grande mídia tem aceitado o fato de que o governo Lula está perdendo o controle real da economia. Na minha opinião, já perdeu há muito tempo, essa é a verdade. Mas agora os efeitos são tão evidentes, tão gritantes, que não há quem discorde dessa verdade inquestionável. O Lula realmente está perdido nessa história, né? Aqui no site do Estadão nós temos essa coluna aqui de opinião que traz o título A Cegueira de Lula com o Dólar, dizendo que o Lula não enxerga que o desequilíbrio aqui da moeda, do câmbio da moeda norte-americana em relação ao real brasileiro se deve, em grande parte, a seu governo. E aqui eu discordo do Estadão, é claro. O Lula sabe disso. Ele tem plena consciência, a equipe econômica dele sabe disso. O PT, a Gleisi Hoffmann, Lindbergh, Farias, a mídia esquerdista, todo mundo sabe que a culpa é do Lula. Eles apenas dissimulam, eles apenas não assumem a própria grande parcela de culpa nessa história. É claro que o dólar subiria de qualquer jeito em 2024 em relação ao real, mas a verdade é que a moeda brasileira é a mais desvalorizada do mundo na comparação com a moeda do tio Sam. Ou seja, o fator interno, o fator culpa do governo PT é preponderante nessa história. Não obstante isso, uma verdade mais do que gritante, a mídia ultra-esquerdista, Site Brasil de Fato, um pasquim do PT que a gente conhece muito bem, insiste nessa história, né, de que, na verdade, a especulação está aumentando aí a taxa de câmbio. O Banco Central é leniente, né, só vendeu 30 bilhões de dólares, quase nada, devia vender mais. Enfim, o pessoal está desesperado porque realmente isso aqui é um fator muito grave para o governo Lula, porque vai se refletir em preços mais altos para a população de forma geral em não muito tempo e vai também repercutir, é claro, nos índices gerais de inflação. E aí, meu amigo, esse tipo de coisa derruba presidente. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Então, você sabe muito bem, é claro, eu tenho acompanhado isso praticamente todo dia, o dólar está constantemente acima dos R$6. Ele ultrapassou isso no final de novembro, não foi? É mais ou menos por aí. E apenas um dia depois que ele ultrapassou a barreira dos R$6, ele voltou abaixo disso. Depois, sempre acima dos R$6, vai fechar o ano nesse patamar, só resta saber 6 e quanto, porque agora já não é mais os R$6 redondinhos, né? Isso aqui é de fato 6,20, 6,15, 6,18, nesse patamar que nós temos acompanhado as oscilações da moeda norte-americana, uma coisa gravíssima que representa aqui, né, 25% de perda para o real. É o que nós estamos levando aí de ferro na moeda brasileira, que obviamente diminui, quase faz evaporar o nosso poder aquisitivo. Essa é a verdade, né? Então, aqui, né, apenas nos 19 primeiros dias de dezembro, quase 15 bilhões de dólares saíram do Brasil. O dinheiro está sumindo daqui, está desaparecendo. Ninguém quer deixar o dinheiro no Brasil porque ninguém é louco. Ninguém é insano de pegar a sua moeda, o seu patrimônio, né, a sua riqueza e deixar em uma moeda que se desvaloriza 25% ao ano. Realmente a coisa aí é um pouco insana, né? E é um fator realmente político. Não tem o que dizer a esse respeito, né? Ah, não, mas é o Donald Trump. Variação aí 5% no ano. Não tem por que ser mais do que isso. E se você considera a expansão da base monetária, olha que coisa interessante. A base monetária brasileira subiu aí 13, 14% neste ano. Ou seja, o real está se desvalorizando mais do que o seu próprio aumento de base monetária, ou seja, a credibilidade da moeda que está caindo. Não é apenas a quantidade de dinheiro, a oferta de moeda que está aumentando, que isso é claro que desvaloriza qualquer moeda. A credibilidade da moeda também está caindo nesse período, e aí, resultado, 25%
de desvalorização até o presente momento. Vai saber qual o humor do mercado no último dia de pregão, no dia 30, né? Estou gravando esse vídeo no sábado, dia 28. Então, a partir daí, o que vai acontecer, né? E aí é onde que entra a tal cegueira aqui do Lula, né? O Lula insiste em ficar... vou até falar dessa notícia, né? Reportagem, sei lá o que é isso aqui que o Brasil de Fato, um pasquim petista, publicou. Mas eles estão falando aqui, né, que na verdade o mercado, há um senso comum aqui, né, dizendo que a desvalorização do dólar tem a relação com o desequilíbrio nas contas públicas, mas isso não é verdade. Eles colocam aqui, é uma historinha, né, um engano deles, e aqui eles vêm com aquele assunto que o PDT colocou, aliás, tá? Importante frisar isso aqui. Eu falei sobre o PDT entrando com uma ação no STF para conter a taxa Selic. Pois é, o STF envolvido nessa história. Vou deixar a recomendação desse vídeo no final deste aqui, né? E aí eles vêm com esse papo de direitos econômicos sociais previstos na Constituição. Esse pessoal é tão imbecil que eles acham que a Constituição garante algum direito, garante alguma coisa para quem quer que seja, né? O pessoal realmente tem o cérebro frito. Essa é a verdade. Mas aí eles vêm aqui, né, falando que tá tudo errado, né? Porque terrorismo econômico, isso, a economia tá bem, né? Aí entram aqueles temas que eles sempre falam. O desemprego, né? Eu já expliquei o problema dos números do desemprego aqui. O crescimento do PIB, que é uma decorrência do desequilíbrio fiscal e não apesar do desequilíbrio fiscal. O PIB está crescendo porque o Estado está gastando mais e isso não é sustentável. E falaram aqui, né, que a renda média tem subido e a inflação segue baixa. É claro, o Márcio Postman está trabalhando nesse sentido. Já fiz vários vídeos mostrando que não. Estamos caminhando para uma inflação argentina. Essa é a verdade, porque aqui no IGPM a gente já teve meses com 1,5% de inflação. A Argentina está aí com 2,5%. Estamos nos aproximando dos hermanos. Eles estão caindo a inflação, nós estamos subindo, né? E aí qual que é o problema então, né? Quais são os fatores que causam o aumento do dólar? Brasil, de fato, explica para você. Cenário externo, né? Alta de juros nos Estados Unidos. Ok, tem um cenário externo de fato, né? E aqui, não, tem problemas, né? Aqui, o segundo fator são problemas de controle do câmbio, problemas de regulamentação, porque o Banco Central aqui tem uma leniência, né? Tá devagar, só gastou 30 bilhões aí, né? O mercado é muito volátil, o Brasil é muito suscetível, né? Caramba, todos os mercados são voláteis. É um mercado, afinal de contas, os preços oscilam a depender da vontade dos agentes econômicos, não tem nada de errado, de absurdo nessa história, né? Então, mas isso aqui mostra como o pessoal está desesperado com o fator dólar. Isso tipicamente é algo que o povo não percebe, o povo não entende. Ah, o dólar subiu. Ah, mas o pobre não come dólar. Mas beleza, uma hora o povo vai entender. Já começa a entender, né? Porque vai sentir no bolso. Aí é que tá. Não precisa negociar em dólares para saber o problema disso aqui. Porque o que vai acontecer, né? Vai haver um repasse cambial aos preços domésticos. Isso já está acontecendo primeiro nos itens que são alvo de exportação. Porque agora o dólar tá muito valorizado em relação ao real. O real está a preço de banana. Tudo que é produzido no Brasil está a preço de banana. O gringo vem aqui e compra a rodo, né? A exportação de carne bovina subiu 30%. Sendo que a produção caiu. Então o Brasil está produzindo menos e exportando muito mais. Olha que insanidade. E isso, é claro, pressiona os preços para cima, né? Reduz a oferta interna. Então, já tem acontecido isso. Há um repasse desses preços para a economia, para o consumidor final, especialmente naqueles preços que são itens que são mais alvo de exportação. O café também tem tido um problema semelhante, né? E outros itens mais facilmente exportáveis pelo Brasil. Isso vai acontecer também quando os itens importados começarem a ser reajustados. O pessoal está comprando mais caro, mas está segurando. Só que a expectativa é que em janeiro haja uma subida considerável de vários itens. O próprio café que eu citei aqui. A carne bovina vai continuar subindo em 2025 também. Vai atingir o pico de preço só no segundo semestre. Isso se o dólar não continuar
disparando, é claro, né? E aí tá a moto atrapalhando meu vídeo de novo, como é o padrão, né? Então os economistas estão estimando aqui, né, um repasse para o câmbio. Essas motos são tristes, né? De 8 a 10%. Isso aqui vai aumentar, né, de fato, a inflação no curto prazo e no longo prazo também. Na verdade, um ponto percentual de impacto diretamente no IPCA. Ou seja, se o IPCA está quase 5% agora, com o reajuste cambial que o aumento do dólar vai causar, isso vai subir para quase 6 pontos, para quase 6%. Aí a coisa começa a descontrolar, de fato, né? Então, qual que é o problema aí dessa história para o Lula? É que isso acaba com a credibilidade do governo dele, pressiona a opinião pública, porque os preços são o indicativo mais forte de apoio ou de protesto contra o governo, e aí a tendência é que nós vejamos um enfraquecimento do Lula nesse sentido, né? Não acho que ele está cego em relação às causas da alta do dólar, ele sabe muito bem que a culpa é dele, mas ele talvez esteja cego em relação ao que isso vai causar com o seu próprio mandato, com o seu próprio capital político, porque a coisa vai ficar feia para ele nesse ritmo, nessa toada. Vou deixar recomendado aqui para você o vídeo lá do PDT entrando com uma ação no STF para conter a taxa Selic, para você continuar assistindo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e até a próxima.